Sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 20. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu leio o versículo ímpar, vocês vão ler os pares, pode ser assim? Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Falhou aqui para mim. E viu que a pedra estava removida. Vocês. E o outro, a quem Jesus... Para aí, quem é esse discípulo a quem Jesus amava? O próprio autor, João, tá, amados? Então ele está falando dele mesmo. Não é Jesus dizendo que ele era o mais amado, mas ele está dizendo que ele é o mais amado. Mas vamos lá, versículo de número 2, vamos lá. Então correu e foi ter com, vai, com Simão Pedro. Vamos nova unção, eu sei que você sabe ler, me ajuda, vai. Então correu a quem? E disse-lhes: tiraram a pedra do sepulcro do Senhor, tiraram do sepulcro o Senhor, vai, e não. Versículo 3 eu leio: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4, vocês. E chegou. Versículo 5, que abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia. Versículo 6, vocês. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Viu e creu. Versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 13: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e já não sei onde o puseram. Versículo 15: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Deus, para meu Deus e vosso Deus. Então, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. 20, vai.
21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vinte e três, e se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Ou seja, se você reter, você também vai ser retido. Vamos lá, ora. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 26. Estavam outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, 29, vai. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Está terminando, amado, vai. Na verdade, vai, 31. Estes, porém, foram registrados para que creias. Vamos ler o 31 juntos? Vamos lá, vai. Solta a tua voz, vai. Estes. Vamos ler mais uma vez. Vamos lá. Estes. Filho de Deus, para que crendo tenhais. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida em tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, é o que eu te peço no nome de Jesus. Levanta uma das tuas mãozinhas e diz assim: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu prego. Aqui era para ter encerrado o Evangelho de João. O capítulo de número 20, ele vai expressar o que teria de mais importante. E o que teria de mais importante, pastor? A ressurreição de Cristo. Dê-me toda a sua atenção a partir de agora. E o capítulo de número 20, e esses versículos, que são os versículos finais, que são os versículos 30 e 31, que diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. O capítulo se encerraria o livro, o Evangelho se encerraria no capítulo de número 20. Daqui por diante, não teria nada mais importante do que foi registrado no capítulo de número 20. Virou inclusive canção. Ou seja, o capítulo 20, ele conclui. Deixa eu te falar isso de novo. O capítulo 20, ele é pleno.
Por quê, pastor? Porque quando você vê o capítulo 20 inteiro, você vai ver a ressurreição, você vai ver Jesus aparecendo para Maria Madalena, você vai ver Jesus aparecendo para os discípulos, você vai ver Jesus aparecendo para Tomé e dizendo assim: Tomé, tu não disse que tu só ia crer se tu tocasse? E isso já deixa Tomé muito surpreso. Por quê, pastor, que ele vai ficar surpreso? Ele vai ficar surpreso por conta de que quando ele falou, Jesus não estava. Vamos repetir isso? Quando ele falou, pegou isso? Vamos repetir mais uma vez, isso aqui é poderoso. Quando ele falou, mas isso não limitava o seu poder de saber o que foi dito. Por quê? Porque na sua divindade, os seus olhos estão sobre toda a terra, e não há nada, absolutamente nada, que fuja do seu controle, porque Ele é Deus. Então, deixa eu fazer um trocadilho: não estava, mas estava. Não ouviu, mas ouviu. E no momento certo ele vai virar para Tomé e vai dizer assim: olha, Tomé, bem-aventurados serão todos aqueles que não me viram, mas creram. Por esse motivo nós fazemos parte de um povo que não precisa vê-lo, só precisa crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quando a gente entende isso, a audição está boa aí atrás, o pessoal me ouve bem aí. Quando a gente entende isso, as coisas começam a entrar no eixo. Depois de tudo isso completo, e é interessante porque Jesus vai aparecer por 2 vezes, e as portas e janelas estavam trancadas. Por quê? Porque os discípulos estavam com medo. A ideia dos discípulos é assim, ó: se ele não veio até agora, ele não vai vir mais. Feche as portas e tranque as janelas, ou tranque as portas e feche as janelas, como tu queira. Mas sabe o que Jesus faz? No momento em que os discípulos acham que ele não vai aparecer, é aí que ele aparece. Deixa eu já abrir o primeiro adendo aqui para a tua vida. Eu vim te dizer que ele chega na hora certa, que ele não se atrasa. Se você está em busca de uma resposta, pode confiar que o Deus, o Todo-Poderoso, vai entregar nas tuas mãos. Segunda coisa que acontece: ele não vai respeitar portas e janelas, ele vai atravessar. Por que que ele faz isso? Porque aqueles que estão do lado de dentro são seus, e por serem seus, ele tem autonomia de entrar e falar o que ele quer. Eu vim aqui te dizer que tu pode achar que tu está fora da presença. Eu vim aqui te dizer que tu pode achar que o pecado te destituiu da glória, mas a graça de Deus, ela te alcançou. E quando ela te alcança, irmãos, aquele a quem tu serve, que é mais poderoso do que o pecado que você cometeu, ele chegou, e ele vai atravessar a parede. Ele não vai olhar para os impedimentos. O capítulo 20, pastor Du, ele é completo. Não precisa de mais nada. A pergunta é: por que que João vai encerrar a sua história no capítulo 21? Se pudesse ter um tema aqui, seria essa, capítulo 21. Por que, Cleiton? Por que que vai precisar de um capítulo a mais? Quando você olha o capítulo 20, vê que ele se encerra de forma plena, completa, para que creais, para que vocês entendam que Jesus, que os sinais que vocês, sabe, muitos não foram registrados. Por que ele parte para o capítulo 21, uma vez que o capítulo 20 é tão pleno, é tão absoluto, desculpa, é tão completo?
Se o personagem principal aqui é Jesus, é Ele dizendo: Pai seja convosco. Por que que Ele vai agora para o capítulo de número 21? E eu já te respondo. E ainda tem mais. Por que que Ele parte para um capítulo em que Ele não fala dele mesmo? Por que que Ele vai ao capítulo 21, versículo 1? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael. E aí Ele vai, versículo de número 4, 3, vai. Mas ao clarear, versículo 3, disse-lhe Simão, eu quero ficar só até aqui. Disse-lhe Simão: vou pescar. Mas não foi Jesus, não foi Jesus que virou para ele e disse assim: tu vai deixar de ser pescador de peixes na pesca maravilhosa e tu vai se tornar pescador de homens. Não foi Cristo que desabilitou Pedro? Porque que em meio a tudo isso, Pedro agora quer habilitar o que Jesus desabilitou? Eu lembro que eu fui numa oficina de um amigo aqui próximo, muito bem arrumada, muito bem ajeitada. E chegou lá, fui levar o carro para fazer uma verificação. E quando chegou lá, eu disse para ele assim: rapaz, eu sinto saudades do cheiro desse ambiente. Por quê? Porque durante a minha vida toda, eu garoto, menino, eu dizia comigo mesmo: um dia eu vou ser mecânico de automóveis. E fui crescendo com aquilo, e as portas foram se abrindo, e eu fui me permitindo. E desde muito novo, dos 11 anos em diante, as coisas foram tomando forma. Com 21, casando, nós abrimos a nossa primeira oficina. E dali por diante Deus foi abençoando, foi prosperando. Tudo conquistado com muito sacrifício, com muito suor. Vende carro, compra equipamentos. E eu lembro quando Deus me chamou e disse assim: olha, daqui a 1 ano tu vai abrir mão disso tudo aí, ó. Daqui a 1 ano, isso aí já não vai mais fazer parte da tua vida. E você vai deixar tudo isso para trás. Bem, se você deixa tudo para trás, mas você vende. Se você deixa tudo para trás, mas os seus anos de sacrifício, você vai lá e você torna aquele sacrifício em valores monetários que vão te ajudar a prosseguir. Mas o Senhor disse: tu vai deixar tudo para trás. E as lágrimas desciam. E quando eu cheguei na oficina desse amigo e disse que eu estava com saudades, ele disse assim: nunca mais repita isso, porque eu mesmo não estando na sua igreja, eu venho acompanhando o seu ministério, e eu sei que foi Deus quem te tirou dessa profissão. Em determinados momentos da nossa vida, nós queremos habilitar aquilo que Jesus desabilitou. E eu continuo com a pergunta: como que agora vem um capítulo 21, e no capítulo 21 a história diz que agora o personagem principal do capítulo 21 não é Jesus, não é João. O personagem principal agora aqui é Pedro. O que vai fazer com que Simão se torne o personagem principal da história tão linda do discípulo a quem Jesus amava, do discípulo a quem Jesus recebia, a quem se reclinava, a quem deitava no seu ombro? A pergunta é o porquê. Por que ele para tudo para agora narrar a história de Simão? O que levou João
a narrar a história de Simão era que Pedro, escuta isso, Pedro era o amigo da sua intimidade. Deixa eu repetir isso, Pedro era o amigo da sua intimidade. Deixa eu repetir pela terceira vez, Pedro era o amigo da sua intimidade. E o que João não queria? João não queria que continuassem os rumores entre os judeus de que a história de Pedro havia terminado com ele negando Jesus. Agora vai vir um capítulo a mais. Qual é o objetivo do capítulo de número 21? Ele queria que os seus leitores tomassem conhecimento que Deus havia restaurado o seu apostolado. Eu vim te dizer, em nome de Jesus, que Ele tem um capítulo 21 para a tua vida. Ele tem um capítulo 21 para a tua história. Ele tem um capítulo 21 para o teu ministério. Eu vim dizer aqui com todas as letras que o Espírito Santo que te conhece olhou e disse assim: ei, não vai ficar assim não. Mas os rumores são o quê? Os rumores é que estão dizendo que não teve jeito. Os rumores estão dizendo de que ele se perdeu. Os rumores entre os judeus estão dizendo que ele caiu e que ele não vai se levantar. João então, no capítulo de número 21, ele vai dizer que Jesus vai ter um encontro com Simão, irmãos, e vai perguntar para ele: Simão, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Eu vim aqui, irmãos, como aquele que está anunciando para você um evangelho verdadeiro. Qual é, pastor? É aquele que não desiste da pessoa. Eu vim aqui dizer que mesmo que talvez os rumores sejam: não tem jeito, não tem solução, está caído, não vai se levantar, Deus vai levantar alguém para dizer para a tua vida: tem um capítulo 21, para a tua vida tem, para a tua... Qual era a preocupação de João? Como é que pode alguém com uma narrativa de 12 capítulos de Atos dos Apóstolos da sua importância e relevância, do homem que, Atos 5, versículo 15, o texto vai dizer que aqueles que ali estavam criam que sua sombra tinha poder de cura, se eu apenas tocar na sua sombra, ficasse com a sua imagem manchada. Olha nos meus olhos, para denegrir, destruir, derrubar. Haverão muitos, mas se tu quer uma palavra de conforto, não se preocupe, porque Deus também é especialista em levantar capítulos 21 na vida de muita gente. Deus é especialista. Sabe qual é o papel de João? O papel de João no meio dos fariseus era dizer assim: caiu sim, negou Jesus sim, negou 3 vezes. Mas Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Irmãos, eu não estou dizendo que Jesus perguntou 3 vezes, que eu estou fugindo da hermenêutica, para tentar mostrar porque ele o negou 3 vezes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus vai perguntar 3 vezes porque Jesus vai descer no nível do entendimento de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Não, peraí, tu não entendeu ainda. Peraí, deixa eu descer de novo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Não. Deixa eu falar aqui no amor filos, que agora você vai me entender. Pedro, tu me amas? Eu vim aqui te dizer que Ele não vai desistir de você. Eu vim aqui te dizer que Ele não vai desistir da tua história. Eu vim aqui te dizer que Ele está levantando um capítulo 21 para a tua vida. Eu vim aqui te dizer que muitos que estavam dizendo assim: ei, não tem jeito, está caído, não tem solução, vai ter alguém para dizer assim: caiu, mas se levantou. Isso foi difícil, mas ele está de pé, mas ela está de pé. Isso, vai ter alguém para dizer: ei,
Sabe por quê, irmãos? Porque para te condenar tem vários. Eu quero saber aqueles que são capazes de dizer assim: tu não conhece ele hoje, tu não sabe quem ele é, tu não sabe quem ela é, tu não sabe quem ele tem sido. O que tu está falando é do passado, e o passado Deus já levou, e Deus está dizendo: eu tenho coisas novas. Ei! Estou terminando, prometo hoje. Você sabe por que no Gênesis 26, não precisa projetar para a gente não, Diego, a Bíblia diz que Isaac, ele vai desentulhar os poços que seu pai havia cavado no seu tempo, e que os amalequitas entulharam poços. Os poços. Isaac vai desentulhar os poços. Repita comigo. Diga assim: Isaac vai desentulhar os poços esquecidos de seu pai. Repita comigo. Diga assim: sabe por quê? Porque a história dos poços que foram cavados não vão ficar entulhadas. Deus está virando, eu prego agora. Entenda uma coisa aqui: Isaac vai se levantar e vai dizer: não vai ficar com o poço entulhado. Vamos, desentulhe o poço. Deus está virando para você, para mim e para nós. Eu tenho um capítulo 21 para a tua vida. Eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, pode receber aí, que mesmo em meio a tudo, a todo entulho, a toda pá, a toda terra, tem alguém desentulhando o teu poço. Tem alguém, Deus vai levantar alguém para desentulhar teu poço. Ei, segura! Sabe por quê? Para dizer: entulhado não vai ser o final da sua história. Repita comigo, diga assim: o entulho não será o final da sua história. Ei, vai dar água de novo. Tem alguém do teu lado aí, diz: vai dar água de novo. Você não vê. Tu já reparou que quando Elias está diante dos 450 profetas de Baal, os 400 de Azir, 850 profetas, e ele está no Carmelo. Qual é a proposta? O Deus que derramar fogo dos céus, esse vai ser Deus. Beleza? Beleza, então junta vocês aí, construam um altar. Construam um. Vamos lá, construam um. Essa é a proposta. Estou terminando. Construam um altar. E aí os profetas de Azir, os profetas de Baal estão lá, se retalham. A Bíblia diz que Isaac vai zombar deles. Diga assim: Isaac zombou deles, mas não zombou do altar. Tem gente brincando com o altar. Quer zombar? Zomba do profeta, mas não zomba do altar. Se talhem aí, se cortem, tal, grita, porque o teu Deus pode estar dormindo, mas quando ele chega diante do altar, ele respeita o altar. Sabe, irmãos, pode ser que tenha sido construído de qualquer maneira, mas ele diz: eu não sou ninguém para levantar a minha voz contra o altar. O que Elias vai fazer? Ele vai restaurar o altar do Senhor. Deus está virando para a igreja e está dizendo: se tiver mais temor, vai ter mais milagres. Se tiver mais temor, vai ter mais milagres. Por esse motivo, Isaac se levanta. Deixa eu melhorar. Por esse motivo, João se levanta. Para quê? Ei, a história de Pedro não vai se acabar nisso não.
Os rumores que vocês estão falando aí, vocês não sabem o que aconteceu. Ele voltou a pescar, tentou habilitar o que Jesus havia desabilitado nele. Irmãos, habilitar e desabilitar é algo divino. Guarda isso no teu coração para tu nunca mais esquecer. Habilitar e desabilitar é algo divino. Só Deus pode habilitar e só Deus pode desabilitar. Guarda isso, porque isso aqui é para o crescimento da igreja. Habilitar e desabilitar é algo do céu. Só Ele habilita e só Ele desabilita. Agora olha nos meus olhos, não desabilite a quem Deus habilitou. Ei, para de tirar unção de quem tem unção. Quem deu unção é Ele, quem tira unção é Ele, quem chamou foi Ele, quem tira o chamado é Ele. Aí João, em toda a sua narrativa do capítulo 21, vai falar sobre o ex-caído. Eu estava hoje na minha rua e tem uma empresa no final da rua e tinham aproximadamente de 10 a 15 pessoas devidamente vestidas com os adornos em que os espíritas por sua vez usam, turbante, vieram com coisas nas mãos. E o objetivo deles eu acredito que seja abençoar aquela empresa, para que ela prospere. Sabe o que acontece conosco? Numa hora dessa, se tu não souber quem tu é, tu pede até licença para poder passar. Olha nos meus olhos, sabe por quê? Porque tu respeita. Às vezes não respeitamos a unção daquele que nos habilitou. Às vezes não respeita a unção que está sobre a tua vida. Mas o Espírito Santo hoje vira para a igreja e diz assim: não turbe o vosso coração. Credes em Pai. Existe um Deus poderoso. Ele é o guarda de Israel, é o Senhor sobre todas as coisas. Eu não sei se você chegou aqui desesperançoso, desmotivada, entristecida, pensando como é que vai ser da tua vida. Deus é especialista em arrancar o homem do monturo, de um tremendal de lamas, e o colocar para se assentar nos lugares mais nobres. O salmista, no Salmo de número 46, ele vai falar sobre a tribulação. Irmãos, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas moradas alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Bramam nações, bramam nações, reinos se abalam,
Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, leia comigo, vai. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, vai, é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e que assola. Sabe o que significa aqui? Sabe o que significa aqui o versículo 8? Vinde e contemplai é o seguinte: só observa o meu agir. Eu estou entrando nessa peleja, e a partir de agora você não vai pelejar. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e que assolações efetuou na terra. Versículo 9, lê comigo, vai. Ele, vamos, ele, e até os confins. Quebra, vai, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aí o 10 vai dizer o que? O 10, vamos, o 10 vai dizer: sou exaltado entre as nações, sou exaltado. Sabe, ei, para quem é o versículo 10? Você acha que é para você? Não, Deus está dizendo para mim: aquietai-vos, Alexandre, porque tu vais saber que eu sou Deus. Não é nada disso, irmãos. A hermenêutica do texto está dizendo que o versículo de número 10 do Salmo de número 46 é para os inimigos, é para quem se levantou. Aí ele vai dizer: inimigos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está virando para a igreja, está dizendo: pode confiar, porque Deus tem um capítulo 21 para a tua vida, um capítulo 21 para a tua casa, um capítulo 21 para a tua história. Tem algo novo para você. Se quiser bater palmas, pode bater para Jesus. Repita comigo, diga assim: não é porque caiu que não vai se levantar de novo. Diga assim: não é porque caiu que não haverá renovo. Dá um sorrisão para quem está do teu lado, aquele colgate, aquele sorriso lindo. Diz assim: Deus hoje está escrevendo um novo capítulo a teu respeito. Diga assim: o que Ele está escrevendo vai ficar registrado. Diga assim: o que Ele está escrevendo vai ficar registrado. Diga assim: todos saberão